Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a briga entre o Barroso e o Toffoli, meu amigo. Os dois saíram na discussão ali. O pessoal do STF tá nervoso, cara. O pessoal tá sabendo que a situação tá ficando preta, não é só pro Alexandre de Moraes, não. Esse pessoal deu tanta trela pro Alexandre de Moraes que eles sabem que a coisa vai pegar pra todo mundo lá no STF. Tá todo mundo nervoso, meu amigo. Uma briga feia entre o Toffoli e o Barroso. Vamos ver o que aconteceu aqui e as implicações desse tipo de coisa. Ah, e por falar na questão do X, do bloqueio das contas da Starlink, só para complementar aqui, a Starlink fez uma mensagem prometendo o serviço gratuito enquanto recorre ao STF, ou seja, avisando aos clientes brasileiros que vai continuar funcionando aqui no Brasil, enquanto o pessoal lá no STF fica discutindo esse assunto. Eles vão recorrer, evidentemente, como eu falei no outro vídeo, é um absurdo essa cobrança da Starlink, mas é aquele negócio, né? Quem vai decidir se está certo ou errado é o próprio STF, né? Talvez, quem sabe, o STF não usa esse caso para dar uma lição no Alexandre de Moraes, para mostrar um limite para ele, né? Para dar uma cutucada no cara, quem sabe, né? Essa notícia foi sugerida por Jagunço da Federal, Cefalópode Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, aqui saiu um vídeo agora à tarde de uma discussão entre Barroso e Toffoli sobre a prioridade de fala, né? É um julgamento sobre a questão do juiz de garantia. Lembra essa história que veio naquela lei dos abusos de autoridade, o juiz de garantia, coisa, enfim, é uma ação que estão discutindo lá. Eu vou tocar para vocês sentirem o drama entre o Barroso e o Toffoli aqui, o que aconteceu aqui, ó. Senhor presidente, eu sou o relator. Me mantenha a palavra. Tenho direito à palavra. Há um consenso, ministro Toffoli. O presidente está falando. Há um consenso de que a posição de Vossa Excelência está correta. Não pode ser discricionária. A dúvida é se a antiguidade do merecimento ou critérios objetivos. Vossa Excelência não está me ouvindo. Perfeitamente, estamos ouvindo. Então eu quero falar. Vossa Excelência está falando qual é a minha posição. Não, estou dizendo qual é a dúvida aqui no plenário. Não, eu estou dizendo qual é a minha posição. Estamos ouvindo. Eu quero esclarecer a minha posição. Estamos ouvindo com gosto. Senhor presidente, o meu voto, e cito precedentes, e depois, quando retomar, eu vou fazer a leitura dele na íntegra novamente, é exatamente no sentido de ser nula a possibilidade prevista no parágrafo 3º do artigo 1º daquela referida lei. E isso em nada interfere em decisão de juiz das garantias. Porque aqui nós estamos... Ou seja, estava o Toffoli falando à distância, o Barroso estava lá no plenário, coisa e tal, e arrumaram uma confusão, uma briga, coisa e tal. A questão jurídica por trás disso daí é besteira, né? O negócio quem pode falar, qual é o meu voto, qual é o seu voto, não sei o que lá, é besteira, a discussão em si é besteira. Mas mostra como é que o pessoal tá nervoso, meu amigo, o pessoal da STF tá nervoso. E eu tenho certeza que estão, porque eles sabem que o Alexandre de Moraes está começando a jogar um jogo, apostar umas fichas que são altas demais até para ele, né? Vai acabar comprometendo o próprio STF nessa história. Quanto mais eles empurram esse negócio, eu já falei, eu achava que já tinha passado da hora do pessoal do STF dar uma acalmada no Alexandre de Moraes, dar um corretivo nele, não, peraí, segura a onda com X, porque a gente sabe que pela lei brasileira, as decisões que você toma, você pode tomar essas decisões, é verdade, né? Você é o juiz da Suprema Corte, mas não fica bem você ficar forçando a barra exclusivamente na questão institucional. A pessoa que manda, que se baseia o tempo todo na questão institucional, acaba corroendo a legitimidade da posição que ocupa, né? O cara tem que se justificar de fato. E a posição do Alexandre de Moraes ficou muito fraca por conta dessas conversas vazadas pela Folha de São Paulo. O pessoal do STF pode ter falado que não tem nada a ver, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a situação não é essa, que o Alexandre de Moraes tá certo, coisa e tal, mas a verdade é que todo mundo viu que ficou crítica a coisa. O Alexandre de Moraes está se baseando apenas no poder institucional e ficar usando só isso é complicado, ainda mais para comprar uma briga deste tamanho, que é uma briga que sai da capacidade da própria corte brasileira, né? Esse tipo de coisa, sobre você processar empresas que estão fora do país, isso não é novidade, tá? Isso pode parecer uma coisa muito nova aqui, mas na verdade advogados já lidam com isso o tempo todo na justiça. É aquilo que eu falo para vocês, nós estamos caminhando para um mundo libertário, estamos indo nesse sentido. O ordenamento jurídico local já não tem tanta importância assim. O que pode uma justiça de um país fazer já é uma coisa secundária, né? Houve uma época, sei lá, 20, 30 anos atrás, em que as relações que você tinha eram todas aqui no Brasil. Então elas podiam todas ser resolvidas aqui com a justiça brasileira, porque a justiça brasileira tem a jurisprudência sobre todo o território nacional, resolvido o problema. Só que à medida que as relações estão se tornando cada vez mais internacionais, você começa a ter esse tipo de coisa. Não é mais uma questão só do ordenamento jurídico brasileiro, tem que considerar o ordenamento jurídico americano, tem que considerar as relações aí econômicas internacionais, tem que considerar até a geopolítica, né? É o que eu falei no outro vídeo, o Alexandre de Moraes está brigando com a SpaceX no final das contas, né? A Starlink é uma subsidiária da SpaceX. A SpaceX é uma empresa que é absolutamente estratégica para o governo americano. Até que ponto isso vai gerar desgaste para o governo brasileiro? Existe essa possibilidade. Você lembra? Uma retaliação contra o governo brasileiro vai acabar refletindo em todo o Brasil, né? E a minha visão dessa coisa, eu falei até sobre isso. O primeiro vídeo que eu fiz no dia sobre essa questão do Alexandre de Moraes, o pessoal falando, não, que ele já tem a maioria, que já conversou com todos os juízes e tem a maioria para bancar a aposta dele contra o X e coisa e tal. Eu falei, mentira. Esse tipo de coisa vazada para jornalista, isso é justamente para pressionar os outros ministros. Aí saiu uma outra reportagem mais à frente dizendo que ele conversou com 2 ministros, então ele tem o apoio de 2 ministros. Aí eu já acredito. Que o Alexandre de Moraes tem o apoio de 2 ministros, eu acredito. Vai ter a maioria no plenário? Não sei, né? Aí que vai ficar a coisa. Por quê? Porque por um lado os ministros querem se proteger, por outro lado eles estão vendo que a situação do Alexandre de Moraes está ficando insustentável. Daqui a pouco essa bomba explode, vai sobrar para todo mundo dentro do STF no final das contas, né? E aparentemente o nervosismo tá pegando lá. Essa sessão aconteceu agora à tarde. Ou seja, o nervosismo já tá tomando conta do pessoal do STF, que eles estão vendo. Uma briga que eles não compraram, quem comprou foi o Alexandre de Moraes, e que podia ter acabado depois das eleições, ok, vamos supor, né? A gente sabe que eles queriam muito tirar Bolsonaro a todo custo, não sei o que lá, fizeram tudo pra tirar Bolsonaro, ok, acabou a eleição, acabou. Por que precisava continuar com esse negócio de censura, de bloquear perfil, de não sei o que lá? Uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem explicação, não tem porquê o Alexandre de Moraes continuou bancando essa coisa, e agora chegou numa situação insustentável, né? O pessoal do STF tá nervoso. Eu tô pra dizer pra vocês que a situação lá não tá tranquila, não tá todo mundo
coerentes com o Alexandre de Moraes, não, o pessoal já está preocupado, cada um com o seu próprio rabinho, né? E, bom, e como a gente falou, a Starlink prometeu serviço gratuito aqui no Brasil, enquanto recorre ao STF. Serviço gratuito da seguinte forma, né? Você não precisa se preocupar, vai continuar funcionando a Starlink, mesmo que o STF proíba totalmente o pagamento aqui no Brasil. E aí que eu falo para vocês, por que a Starlink pode fazer isso? Porque, meu amigo, o Brasil é irrelevante. Tanto do ponto de vista do X, né, do Twitter, quanto da Starlink, o Brasil é irrelevante. É muito dinheiro que eles vão perder aqui? É muito dinheiro, mas não é uma coisa que vai abalar a empresa e coisa e tal. Eles sabem que estão certos. O Alexandre de Moraes não tem o apoio nem da lei brasileira para fazer o que está fazendo. Então, por mais que ele possa insistir, mais uma vez, usar o poder institucional dele, ele sabe que isso vai acabar bem pro lado deles e ruim pro lado do Alexandre de Moraes, né? E aí, ou seja, já estão prometendo até serviço gratuito, se for o caso, para as pessoas, por essa reação contra o Elon Musk, né? E não deixa de ser curioso também, esse negócio, né? Todo ditador briga com o Elon Musk, já reparou? É o Putin lá na Rússia, é o cara do Irã, é o cara da Venezuela, é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Ditador, meu amigo, não gosta de liberdade de expressão. É impressionante isso, não é mesmo? Obrigado por assistir.